Que tal uma dose hoje? Era uma noite chuvosa de inverno. Lúcia, de 66 anos, estava sentada na sala, segurando a mão de seu vizinho, Carlos, e não a de seu falecido marido, Roberto. Mal havia se passado 1 ano desde que ficara viúva, e ela nunca imaginou que sentiria o calor de outro homem tão de perto. Em sua mente, uma voz repetia que aquilo era errado, mas sua mão não conseguia soltar a dele. Lá fora, a primeira chuva fria do ano caía forte, e Lúcia se perguntou: desde quando comecei a esperar tanto por ele? Esta história começa há 10 dias, naquela mesma noite de chuva. Em um tranquilo bairro residencial de Belo Horizonte, Lúcia, uma professora de educação física aposentada, enfrentava o primeiro inverno sem o marido. Fazia 1 ano que Roberto, seu companheiro por 38 anos, havia falecido de câncer de pulmão. Eram 6 da tarde, e Lúcia estava sentada sozinha à mesa da cozinha. À sua frente, uma marmita do supermercado. O caldo de feijão, já pela metade, esfriava. Ela pegou a colher, mas logo a largou. Não tinha apetite. Ou, para ser mais exata, a comida não descia quando estava sozinha. Enquanto Roberto era vivo, ela não sabia que uma simples refeição podia ser um ato tão solitário. Meu bem, vem jantar, pareceu ouvir a voz do marido. Ela virou a cabeça, mas não havia ninguém ali. Apenas uma mesa vazia, uma cadeira vazia e ela mesma. Lúcia levantou-se e foi para a sala, sentando-se no sofá. Ligou a TV, mas não prestava atenção em programa algum. Só precisava de barulho. O silêncio da casa lhe trazia pensamentos estranhos. Olhou pela janela e viu a chuva começar. A primeira chuva fria do ano, no ano anterior, também choveu assim. Naquela época, Roberto estava numa cama de hospital, com uma cânula de oxigênio, respirando com dificuldade. Lúcia fechou os olhos. A lembrança daquele dia veio à tona. A chuva batia na janela do hospital e Roberto, segurando sua mão, fechava os olhos. Sua respiração ficava cada vez mais fraca. Querida, me desculpe por ir primeiro, foram suas últimas palavras. Lúcia segurou firme a mão dele, tentando não chorar. Mas naquele instante, um pensamento terrível lhe passou pela cabeça. Por favor, que acabe logo. 3 meses de idas e vindas ao hospital, sem dormir nem comer direito, a deixaram exausta. Ela amava o marido, mas naquele momento estava no limite. Naquela noite, ele se foi. 1 ano depois, Lúcia ainda não conseguia esquecer aquele pensamento. A culpa do que desejou no momento da morte dele a esmagava. Roberto, me perdoe. Por favor, me perdoe. Sentada no sofá, cobriu o rosto com as mãos. Foi quando a campainha tocou. Ding-dong. Lúcia ergueu a cabeça. Quem poderia ser a essa hora? Sua filha, Sofia, morava em outro bairro e nunca aparecia sem avisar. A campainha tocou de novo. Lúcia se levantou, com o corpo pesado, e foi até a porta. No interfone, um rosto conhecido. Seu vizinho, Carlos. Ele tinha 63 anos, era divorciado há 7 e morava sozinho. Em 26 anos, como vizinhos, sempre se cumprimentavam, mas nunca tiveram uma conversa mais profunda. Quando Roberto era vivo, às vezes trocavam gentilezas, como um prato de comida. Lúcia abriu a porta. Carlos estava ali, com 2 latas de cerveja na mão e um cachecol no pescoço. Tinha um rosto gentil para a idade e, por ter trabalhado a vida toda em seu pequeno restaurante, mantinha o corpo em forma. Dona Lúcia, disse ele com um sorriso. Com esta chuva imaginei que estivesse se sentindo sozinha. Sobrou uma cerveja. Aceita beber comigo? Lúcia hesitou por um instante. Fazia 1 ano que ninguém a convidava para fazer algo junto. Depois do funeral, as pessoas foram se afastando, e ela achou que preferia assim. Mas agora, vendo Carlos ali, à sua porta, sentiu um calor estranho no peito. Ah, desculpe aparecer assim. De repente, disse ele, meio sem graça. Essa primeira chuva fria deixa a gente meio sentimental. Se não quiser, eu já vou indo. Não, não. Lúcia gesticulou rapidamente. Entre, por favor. Eu estava mesmo me sentindo um pouco solitária. Ao dizer isso, ela mesma se surpreendeu. Desde quando sentia tanta falta de companhia? Carlos abriu um sorriso largo e entrou. Os dois se sentaram frente a frente na sala de estar. Lúcia trouxe um pouco de queijo e salame para petiscar, e Carlos abriu as latas de cerveja. O som da espuma borbulhando foi refrescante.
Deixa que eu sirva o primeiro copo. Carlos encheu o copo de Lúcia. Ela observou o gesto em silêncio. Desde que o marido se fora, era a primeira vez que alguém lhe servia uma bebida. Era algo tão simples, mas por que seus olhos se encheram de lágrimas? Dona Lúcia, está tudo bem? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Não, não é nada, ela respondeu, balançando a cabeça e pegando o copo. Um brinde. A primeira chuva fria. Sim, a primeira chuva fria. Os copos se tocaram levemente. Um gole de cerveja gelada desceu por sua garganta, e logo depois, um calor que há muito não sentia se espalhou por seu peito. Lá fora, a chuva caía sem parar. Dona Lúcia, a senhora viu a chuva hoje? Não, só agora. Eu também. Ano passado, nem percebi quando choveu, disse Carlos, olhando para a janela. Quem mora sozinho é assim. As estações mudam e a gente nem nota. Os dias simplesmente passam. Lúcia não disse nada. Era como se ele estivesse falando por ela. Carlos voltou a olhá-la. Por isso não quis ficar sozinho hoje. E imaginei que a senhora também não quisesse. Então criei coragem e vim. As palavras dele tocaram o coração de Lúcia. Em 26 anos de vizinhança, ela nunca imaginou que ele se sentia daquele jeito. Ou talvez nunca tenha parado para pensar nisso, ocupada demais com a própria vida. Obrigada, seu Carlos. Obrigada por ter vindo, disse ela, em voz baixa. Ele sorriu. Um sorriso muito acolhedor. Naquela noite, os dois dividiram as 2 latas de cerveja e conversaram sobre tudo e sobre nada. Assuntos do bairro, do tempo, coisas banais. Mas para Lúcia, tudo aquilo era o calor humano que não sentia há muito tempo. Passava das 10 da noite quando Carlos se levantou. Ficou tarde. Preciso ir. Sim. Vá com cuidado. Lúcia o acompanhou até a porta. Enquanto ele calçava os sapatos, virou-se. Dona Lúcia, vamos beber outra vez. Gostei muito de hoje. Vamos sim. A porta se fechou e os passos de Carlos se distanciaram. Lúcia ficou parada na entrada por um bom tempo. Ao voltar para a sala, viu as 2 latas de cerveja vazias, lado a lado, sobre a mesinha. Fazia muito tempo que não sentia a casa tão aquecida. A chuva ainda caía lá fora. Lúcia foi até a janela e observou a rua molhada. Roberto, hoje eu bebi com alguém, disse ela em pensamento para o marido. Depois de 1 ano, conversei com uma pessoa. Não é estranho? Foi só uma cerveja, mas por que meu coração está tão diferente? Não houve resposta. Mas estranhamente, uma parte de seu peito se sentia aquecida pela primeira vez em muito tempo. Os dias seguintes passaram, e Lúcia se pegava olhando pela janela com frequência. Era a janela que dava para a entrada da casa de Carlos. Não que houvesse um motivo específico. Simplesmente acontecia. 3 dias depois, à tarde, havia algo em sua porta. Era uma vasilha de comida. Um bilhete estava preso na tampa, com uma letra arredondada. Dona Lúcia, fiz um caldo de feijão e sobrou muito. Se não gostar, pode jogar fora. Carlos, Lúcia segurou a vasilha por um longo tempo. Desde quando alguém cozinhava para ela. Desde que o marido se fora, há 1 ano, ela se alimentava de marmitas e comida de aplicativo. Sua filha, Sofia, às vezes trazia algo, mas com o trabalho e 2 filhos para criar, não podia exigir mais nada dela. Naquela noite, Lúcia esquentou e comeu o caldo de feijão que Carlos lhe dera. Estava delicioso. Era diferente do que seu marido fazia, mas era quente e reconfortante. Sentiu o coração se encher antes mesmo do estômago. Depois de comer, lavou a vasilha e, após hesitar por um momento, tocou a campainha do vizinho. Carlos abriu a porta. Ah, Dona Lúcia, vim devolver a vasilha. O caldo estava uma delícia. Que bom que gostou. Fico feliz. Carlos sorriu. Um sorriso contagiante. Lúcia, com a vasilha vazia nas mãos, hesitou. Queria dizer algo mais, mas não sabia o quê. Apenas um obrigada não parecia suficiente. Seu Carlos, se tiver tempo, gostaria de tomar um vinho hoje à noite? Eu pago. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse pensar, surpreendendo a si mesma. De onde veio essa coragem? Mas estranhamente não se arrependeu. Carlos piscou por um instante e depois sorriu. Claro. Então eu levo os petiscos. Naquela noite, às 7, Carlos chegou à casa de Lúcia com 2 vasilhas. Uma tinha linguiça acebolada
e a outra, pão de queijo. Lúcia colocou sobre a mesa a garrafa de vinho que comprara no supermercado. Os dois se sentaram frente a frente na mesinha da sala. Lúcia serviu o vinho e Carlos ergueu a taça. Hoje, o brinde é por minha conta, disse ele. Ao que brindaremos? A saúde? Ótimo. Para que vivamos muito e com saúde. As taças se tocaram. Um gole de vinho e um sabor suave e adocicado se espalhou pela boca. Lúcia pegou um pão de queijo. Seu Carlos, o senhor cozinha muito bem. Está delicioso. Que nada. Não é nada demais. Tive um restaurante por tantos anos que a mão já está acostumada, disse ele modesto. O senhor fechou o restaurante no ano passado, certo? Sim. O corpo já não é o mesmo. Acordar de madrugada, preparar tudo e ficar de pé o dia inteiro. Meus joelhos e minhas costas não aguentavam mais. Então, fechei. E o que o senhor faz agora? Nada. Vivo da aposentadoria e de umas economias. Não tenho muitos gastos. Lúcia assentiu. Os dois estavam em situações parecidas. Sem trabalho, sem família por perto, apenas vivendo um dia de cada vez. Seu Carlos, Lúcia começou com cautela. Se não for incômodo, posso perguntar uma coisa? O quê? O que aconteceu com sua ex-esposa? O senhor disse que se divorciou. A mão de Carlos parou no ar. Lúcia se arrependeu no mesmo instante. Será que fui longe demais? Ainda não temos intimidade para isso. Ah, me desculpe. Não precisa responder. Não, tudo bem, disse ele, balançando a cabeça e tomando mais um gole de vinho. Não é segredo. Todo mundo no bairro sabe. Carlos olhou para a janela. A rua ainda estava molhada da chuva. E a luz do poste refletia no asfalto. Foi há 7 anos, começou ele, lentamente. Minha mulher me traiu. Lúcia não disse nada. Um vizinho me contou. Disse que a viu saindo de um motel com outro cara. No começo não acreditei. Vivemos juntos por 30 anos. Como ela poderia fazer isso? A voz de Carlos era calma. Era uma ferida antiga, com as emoções já apaziguadas. Mas era verdade. Eu vi com meus próprios olhos. E sabe o que ela me disse, Dona Lúcia? Me desculpe, mas foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que ela. 30 anos juntos, um filho criado, e para ela, foi mais forte do que ela. Ele repetiu com um sorriso amargo. Então, me divorciei. Meu filho estava na faculdade na época e veio morar comigo. Eu o sustentei com o restaurante. Paguei a faculdade. Ajudei a arrumar um emprego. Ele se casou no ano passado e se mudou. Seu filho está bem? Sim, está. Ele vive bem. É ocupado, então não liga muito. Mas tudo bem. Carlos bebeu o resto do vinho e Lúcia rapidamente serviu mais. Então, vivo sozinho há 7 anos. No começo foi difícil, mas agora me acostumei. Ele olhou para Lúcia. Mas, para ser sincero, eu sempre tive muita inveja de vocês dois, da senhora e do seu marido. Em 26 anos como vizinho, nunca vi vocês brigarem. Caminhavam juntos toda manhã, iam ao mercado juntos. Eu pensava, que casal bonito. Tinha inveja. Lúcia sentiu uma pontada no peito. Era assim que parecia de fora? Talvez. Mas por dentro era diferente. Não é que não brigassem, é que não tinham mais forças para brigar. Viviam apenas com as próprias solidões, em silêncio. E, acima de tudo, Lúcia tinha um segredo que nunca contou a ninguém. O que ela pensou no momento em que o marido se foi. Dona Lúcia, a voz de Carlos a trouxe de volta. No que está pensando? Parece preocupada. Ah, não é nada. Lúcia forçou um sorriso. Nós também não éramos um casal perfeito. Não. A vida é assim, não é? O que as pessoas veem de fora é diferente da realidade. Lúcia terminou a frase bebendo o vinho. Carlos assentiu. É verdade. Eu também fingia ser feliz para os outros. Um breve silêncio se instalou entre eles. Mas não era um silêncio constrangedor. Era um momento de reconhecimento mútuo de suas feridas. Dona Lúcia. Carlos quebrou o silêncio. É a primeira vez que conto essa história para alguém. É mesmo? Sim. A história do divórcio. Os vizinhos sabem. Então eu apenas aceito, mas sentar assim e desabafar com alguém é a primeira vez. Carlos olhou para Lúcia. Seus olhos estavam um pouco avermelhados. Obrigado por me ouvir. Eu apenas ouvi. E isso é muito. Apenas ouvir.
A senhora sabe como isso é difícil? Lúcia não disse nada. Era verdade. Durante os 3 meses em que o marido esteve doente, ela também desejou isso. Desejou que alguém apenas a ouvisse. Queria dizer: estou cansada, estou exausta. Mas não podia dizer isso na frente de uma pessoa doente. Seu Carlos, eu também. Tenho algo que gostaria de dizer. Lúcia começou a falar. Queria contar sobre o marido, sobre o pensamento terrível que tivera. Uma história que guardou por um ano inteiro. Mas as palavras não saíam. Ainda não. Ainda não era a hora. Não é nada. Deixa para outro dia. Tudo bem. Quando quiser, é só falar. Eu também vou ouvir. Carlos sorriu, um sorriso caloroso. E com aquele sorriso, o coração de Lúcia se aqueceu. Em 26 anos como vizinha, nunca soube que ele era uma pessoa tão gentil. Ou melhor, nunca se deu ao trabalho de saber, ocupada demais com a própria vida para olhar para o lado. Passava das 10 da noite quando Carlos se levantou. Ficou tarde, preciso ir. Sim. Vá com cuidado. Lúcia o acompanhou até a porta. Enquanto ele calçava os sapatos, virou-se. Dona Lúcia, hoje foi muito bom. Conversar assim, eu também gostei. Obrigada. Da próxima vez, a senhora me conta sua história. Aquela que queria contar. Lúcia assentiu. Contarei. Da próxima vez. A porta se fechou, e os passos de Carlos se distanciaram. Lúcia voltou para a sala e olhou pela janela. Viu a luz da entrada da casa de Carlos se acender. Ele havia chegado em segurança. Sobre a mesinha, a garrafa de vinho vazia e as vasilhas limpas. Lúcia levou as vasilhas para a pia. Amanhã eu lavo e devolvo. Ao pensar nisso, um sentimento estranho surgiu. A expectativa pelo amanhã. Era a primeira vez em um ano. Desde que o marido partiu, ela nunca esperou pelo dia seguinte. Os dias simplesmente passavam. Mas hoje era diferente. Amanhã talvez eu veja o Carlos de novo. Com esse pensamento, seu coração se aqueceu. O que está acontecendo comigo? Perguntou a si mesma. Não estou mais em idade para sentir borboletas no estômago. Mas não podia negar. Naquele momento, seu coração estava, sim, acelerado. Lá fora, a rua ainda brilhava da chuva, mas naquela noite o frio parecia um pouco menor. A partir daí, os dois se tornaram mais próximos. Quando Carlos trazia comida, Lúcia devolvia a vasilha com frutas. Quando Lúcia ia ao supermercado, trazia o leite para Carlos. Quando ele fazia uma sopa, guardava uma porção para ela. Não era um acordo. Apenas aconteceu naturalmente. Certa noite, Carlos ligou. Dona Lúcia, a senhora está ocupada agora? Não, por quê? A lâmpada da minha cozinha queimou e eu não alcanço. Pode me ajudar? Lúcia foi até a casa ao lado. Na cozinha de Carlos, uma lâmpada fluorescente piscava antes de apagar. Lúcia, com seus 40 anos como professora de educação física, ainda tinha agilidade. Subiu em uma cadeira, tirou a lâmpada queimada e colocou uma nova. Pronto. Nossa, já? Obrigado, Dona Lúcia. Carlos sorriu, um sorriso largo. Quer tomar um café? Não precisa. Não foi nada. Lúcia tentou recusar, mas Carlos já estava colocando a água para ferver. No fim, ela se sentou na sala dele, tomando uma xícara de café. A casa de Carlos tinha a mesma planta da sua, mas a atmosfera era diferente. Havia vasos de plantas por toda parte e as cortinas eram de cores vivas. Sua casa é muito aconchegante, disse Lúcia. É que morar sozinho é solitário, então tenho que cuidar de plantas para ter com quem conversar. O senhor fala com as plantas? Sim. Dou bom dia para elas toda manhã. Dormiram bem? Disse ele rindo. Lúcia riu também. Estranhamente, perto de Carlos, era fácil sorrir. Dias depois, os dois foram juntos ao supermercado do bairro. Lúcia disse que precisava comprar queijo, e Carlos disse que seus ovos tinham acabado e a acompanhou. Era algo simples, mas caminhar lado a lado parecia estranhamente embaraçoso e bom ao mesmo tempo. Estavam chegando ao supermercado quando uma voz conhecida os chamou. Ué, Dona Lúcia. Ela se virou e viu Dona Marlene, a vizinha mais fofoqueira do bairro. Aos 71 anos, ela sabia de tudo o que acontecia na vida de todos. O olhar de Marlene alternava entre Lúcia e Carlos. Nossa, e o seu Carlos também. Os dois vieram fazer compras juntos? Ah, sim. Estávamos indo na mesma direção, respondeu Lúcia, casualmente. É mesmo? Tenho visto vocês dois juntos com frequência ultimamente. Marlene sorriu de um jeito sugestivo. Mas que bom.
Nessa idade, é sempre bom ter um amigo para conversar. Dizendo isso, Marlene entrou no supermercado. Lúcia se sentiu estranha. Tinha a sensação de que seria alvo de cochichos. Não ligue, disse Carlos em voz baixa. Ela é assim mesmo. Inventa histórias sobre tudo. Mesmo assim, me sinto mal. E se falarem mal do Senhor por minha causa? E o que tem? Já estou acostumado. Quando me divorciei, o que mais teve foi fofoca. Carlos falou com calma, mas Lúcia não se sentiu à vontade. No caminho de volta, os dois ficaram em silêncio. Ao se despedirem, Carlos disse primeiro: Dona Lúcia, não se preocupe com isso. Estou falando sério. Tudo bem. O senhor também. Cada um entrou em sua casa, mas Lúcia ficou parada na sala por um bom tempo. Por que isso me incomoda tanto? Perguntou a si mesma, sem encontrar resposta. 3 dias depois, às 7 da noite, Carlos apareceu na casa de Lúcia com uma garrafa de cachaça. Hoje eu precisava beber. Pensei em beber sozinho, mas lembrei da senhora. Lúcia o deixou entrar. Os dois se sentaram à mesinha da sala e beberam. Lá fora, uma nova chuva fria começava a cair. Dona Lúcia, ultimamente ando meio estranho, disse Carlos, tomando um gole. Como assim? Fico pensando demais quando estou sozinho. Não era assim antes. Pensando em quê? Carlos olhou para a janela por um momento. No divórcio. Foi uma época muito difícil. E ninguém mesmo, me perguntou se eu estava bem. Todos só cochichavam pelas costas. Ninguém veio até mim e disse: Carlos, você deve estar sofrendo. A voz dele começou a tremer. Meu filho era só um universitário. Eu tinha que cuidar dele. Minha família já não falava comigo. Tive que aguentar tudo sozinho. Acordava, ia para o restaurante, voltava à noite, comia sozinho, dormia sozinho. Vivi assim por 7 anos. Lúcia o observava, sem palavras. Mas, continuou ele, olhando para ela, com os olhos vermelhos, a senhora me perguntou. Naquele dia, o que aconteceu com sua ex-esposa? Foi a primeira vez. A primeira vez que alguém me perguntou. E a senhora ouviu minha história, em silêncio, sem dizer nada. Não sabe como fui grato por isso. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Carlos. Desculpe, por que estou assim de repente? Acho que a bebida me deixa emotivo. Eu não sou assim. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão, mas elas não paravam. O coração de Lúcia se apertou. Em 26 anos de vizinhança, ela nunca soube que ele havia sofrido tanto, que por trás do sorriso diário e do atendimento aos clientes em seu restaurante, ele se sentia tão sozinho e magoado. Lúcia, sem pensar, estendeu a mão e segurou a dele. Seu Carlos. Ele ergueu a cabeça, as lágrimas escorriam por seu rosto. Pode chorar, não precisa segurar. Com essas palavras, as lágrimas de Carlos caíram com mais força. Lúcia, em vez de oferecer um lenço, apenas segurou sua mão com firmeza. Ficou ao seu lado, em silêncio. Depois de um longo tempo, o choro dele diminuiu. Desculpe, devo tê-la assustado chegando aqui e chorando desse jeito. Não, tudo bem. Obrigado por segurar minha mão, disse ele, olhando para a mão dela sobre a sua. É quente. Lúcia também olhou para a mão dele. Uma mão forte, mas que parecia cansada. Uma mão que por 7 anos trabalhou sozinha, criou um filho e suportou tudo. Seu Carlos. Sim? Lúcia ergueu a cabeça e olhou para ele. Seus olhos se encontraram. Estavam perto. Tão perto que ela não sabia como isso tinha acontecido. O coração de Lúcia começou a bater mais rápido. Sua mão tremeu. Em sua mente, uma voz dizia: Isso é errado. Faz só 1 ano que meu marido se foi. Mas seu corpo não obedeceu. Lúcia lentamente levantou a outra mão e a levou ao rosto de Carlos. Como se fosse para enxugar uma lágrima, seus dedos roçaram a bochecha dele. Carlos fechou os olhos. O rosto de Lúcia se aproximou. Seus lábios se tocaram. Um toque suave e quente. O primeiro beijo em um homem que não era seu marido. Em seus 66 anos, nunca sentiu um tremor como aquele. Foi um beijo breve. Mas naquele curto instante, Lúcia sentiu o quão solitária esteve, o quanto sentiu falta do calor de outra pessoa. Seus lábios se separaram. Os dois se olharam por um momento. Nenhuma palavra foi dita. Dona Lúcia, Carlos começou. Me desculpe, eu. Lúcia tentou falar, mas ele balançou a cabeça. Não. Carlos pegou a mão dela novamente. Está tudo bem. Com essas palavras, o coração de Lúcia se aqueceu.
Por um longo tempo, ficaram em silêncio, apenas de mãos dadas. Lá fora, a chuva caía. E dentro, o calor de seus corpos se transmitia um ao outro. A noite avançava. Passava das 11 quando Carlos se levantou. Ficou tarde. Preciso ir. Sim. Vá com cuidado. Lúcia o acompanhou até a porta. Enquanto ele calçava os sapatos, virou-se. Lúcia, não se arrependa do que aconteceu hoje. Eu também não vou me arrepender. Carlos sorriu. Ainda havia marcas de lágrimas em seu rosto, mas seu sorriso era caloroso. Nos vemos depois. Sim. A porta se fechou. Lúcia ficou parada na entrada por um bom tempo. Ainda sentia o toque dos lábios dele nos seus. Ainda sentia o calor da mão dele. O que eu fiz? Perguntou a si mesma. Nessa idade? E meu marido se foi há tão pouco tempo. O que estou fazendo? A culpa a invadiu. Mas ao mesmo tempo, havia um sentimento inegável. Excitação. Em 66 anos de vida, não se lembrava da última vez que seu coração bateu tão forte. Lúcia voltou para a sala e olhou pela janela. Viu a luz da casa de Carlos se acender. Ele chegou bem. Sobre a mesinha, a garrafa de cachaça pela metade. Lúcia olhou para a garrafa e sorriu levemente. Roberto, disse em pensamento para o marido. Me perdoe. Hoje eu fiz algo estranho. Não houve resposta. Mas, estranhamente, sentiu que ele não estaria bravo. Era apenas um sentimento. A chuva continuava a cair. Lúcia sentou-se no sofá e olhou para o teto. Seu coração ainda estava acelerado. O que está acontecendo comigo nessa idade? Mas não podia negar. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu viva. Passaram-se alguns dias. Após aquele primeiro beijo, os dois passaram a se ver com mais frequência. Jantavam juntos, caminhavam juntos, assistiam à TV e riam juntos. Não diziam nada de especial, mas a companhia um do outro era suficiente. Lúcia, pela primeira vez em muito tempo, esperava pelos dias. Ao acordar, pensava: será que vou ver o Carlos hoje? À noite, olhava pela janela, esperando que ele aparecesse. O que há comigo, nessa idade? Perguntava a si mesma, mas não precisava de resposta. Simplesmente se sentia bem. Então, em uma noite, passava das 10 horas quando a campainha tocou. Lúcia olhou no interfone e viu que era Carlos, mas ele estava diferente. A cabeça baixa, os ombros caídos. Lúcia abriu a porta rapidamente. Carlos, o que aconteceu? Ele ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Era óbvio que tinha chorado. Lúcia, posso ficar aqui um pouco? Claro, entre. Lúcia o conduziu para dentro, sentou-o no sofá e lhe trouxe um copo de água morna. Carlos segurou o copo com as duas mãos e ficou em silêncio por um longo tempo. Lúcia sentou-se ao lado dele e esperou. Não o apressou. Apenas ficou ali, até que ele estivesse pronto para falar. Depois de um tempo, ele finalmente falou. Meu filho ligou. Ele disse que não vem no feriado. Precisa ir para a casa dos sogros. A voz de Carlos tremeu. Ano passado ele também não veio, nem no ano anterior. Desde que se casou, não o vejo em um feriado. Lúcia, eu o criei sozinho, disse ele, olhando para ela com os olhos cheios de lágrimas. Depois do divórcio, paguei a faculdade, ajudei com o emprego, com o casamento. Acordava às 4 da manhã para ir para o restaurante e voltava às 10 da noite para fazer o jantar dele. Vivi assim por 10 anos. Eu sei, Carlos, mas parece que agora não precisam mais de mim. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Depois que ele se casou, é como se eu não existisse mais. Ele liga uma vez por mês, ali a ligação dura 5 minutos. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem, filho. E você? Tudo bem também. Tenho que desligar. É só isso. O coração de Lúcia doeu. Hoje, na ligação, eu perguntei: Filho, você não sente minha falta? E sabe o que ele disse? O que ele disse? Pai, eu sou ocupado. Quando tiver tempo, eu passo aí. Os ombros de Carlos tremeram. Quando tiver tempo. Eu sou o quê? Um amigo? Alguém que ele visita quando dá? Eu sou o pai dele. O pai. Carlos cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Ele chorava em silêncio. Lúcia, sem palavras, afagou suas costas. Não sabia o que dizer para consolá-lo. A única coisa que podia fazer era estar ali. Depois de chorar por um longo tempo, Carlos ergueu a cabeça. Desculpe. Vir aqui tarde da noite para chorar. Que incômodo. Não é incômodo nenhum. É que eu não queria ficar sozinho.
Lembrei de você e vim. Fez bem em vir. Lúcia segurou a mão dele. Se estiver sofrendo, pode chorar. Aqui você não precisa se segurar. Com essas palavras, as lágrimas de Carlos voltaram a cair. Por que você é tão boa, Lúcia? Ouvir os problemas dos outros deve ser cansativo. Não é. Mentira. É verdade, disse Lúcia, apertando a mão dele. Eu também passei por isso. Tive que engolir muita coisa sozinha, sem ter com quem falar. Por isso, eu entendo o que você sente. Carlos a olhou com os olhos marejados. Você também? Sim. Lúcia hesitou por um momento. Era a história que nunca contou a ninguém. A história que guardou por um ano. Parecia que era a hora de contá-la. Na verdade, eu tenho algo para te dizer. O quê? Lúcia respirou fundo. Quando o meu Roberto estava doente, passei praticamente 3 meses no hospital. Ia de manhã, voltava à noite e, no final, já dormia lá. A voz dela começou a tremer. Eu não dormia. Em 3 meses, mal consegui dormir. Não comia direito. Com meu marido doente, eu sentia que não podia comer. Lúcia, com o tempo, meu corpo e minha mente foram se desgastando. Eu o amava, mas em certo momento, o cansaço era maior. Lágrimas se formaram nos olhos de Lúcia. E, no último momento dele, quando ele estava dando o último suspiro, sabe o que eu pensei? Carlos balançou a cabeça. Lúcia cerrou os dentes. A palavra que nunca disse em voz alta por um ano inteiro. Eu pensei. Por favor, que acabe logo. Os olhos de Carlos se arregalaram. No exato momento em que meu marido estava morrendo, eu desejei que acabasse logo. Porque eu estava exausta, esgotada, não aguentava mais. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lúcia. E naquela noite, o Roberto se foi. Os ombros de Lúcia tremeram. Faz um ano. E por um ano inteiro, esse pensamento me atormentou. Meu marido morrendo e eu desejando que acabasse. Eu sou uma pessoa horrível, não sou? Nem sou humana. Lúcia cobriu o rosto com as mãos. Roberto, me perdoe. Por favor, me perdoe. Um choro convulsivo explodiu. A emoção guardada por um ano inteiro veio à tona de uma só vez. Ela não chorou no funeral. Não chorou na frente da filha. Mesmo sozinha, ela se segurou. Mas agora, na frente de Carlos, não conseguia mais. Carlos a abraçou. Não disse nada. Apenas a abraçou com força. Está tudo bem, Lúcia, disse ele afagando suas costas. Você não é uma pessoa horrível. Você estava sofrendo. Apenas estava sofrendo demais. Não, eu sou horrível. Não é, disse Carlos, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Você é uma boa pessoa. Ficou ao lado do seu marido por 3 meses. Se isso não é amor, o que é? Mas somos humanos, e humanos se cansam. É normal pensar essas coisas quando estamos exaustos. Isso não te faz uma pessoa má. Lágrimas também escorriam dos olhos de Carlos. Eu também pensei assim. Quando me divorciei, desejei que aquela mulher morresse. Isso é um pecado? Não. É porque estávamos sofrendo demais. Lúcia olhou para Carlos. Seus olhos se encontraram, ambos com os rostos molhados de lágrimas, mas estranhamente, naquele momento, Lúcia sentiu seu coração mais leve. O peso que a esmagava por um ano parecia diminuir. Obrigada, Carlos, disse ela. Obrigada por me ouvir, por me entender. Eu que agradeço. Ouvir sua história me fez ver que não sou o único que sofreu. Carlos enxugou as lágrimas de Lúcia com os dedos. O toque era quente. Lúcia também levou a mão ao rosto dele e enxugou suas lágrimas. Seus rostos se aproximaram. Lúcia, não quero ficar sozinho esta noite, disse ele, olhando nos olhos dela. O coração de Lúcia disparou. Eu também não, respondeu ela. Carlos se aproximou primeiro. Seus lábios se tocaram. Foi mais profundo do que o primeiro beijo, mais demorado. A respiração ficou ofegante. Lúcia abraçou Carlos. Carlos abraçou Lúcia. O calor de seus corpos se encontrou. Está tudo bem? Lúcia perguntou. Sim, Carlos assentiu. Está tudo bem. Os dois caminharam lentamente para o quarto. Ao se sentarem na cama, Lúcia parou. Carlos, você tem certeza? Perguntou mais uma vez. Queria ter certeza de que ele não se arrependeria, de que era o que ele realmente queria. Carlos pegou a mão dela e a levou ao próprio peito. Tenho certeza. Eu também quero. Com essas palavras, a última hesitação de Lúcia desapareceu. Ela o deitou suavemente na cama e deitou-se ao seu lado. Olharam nos olhos um do outro. Estou tremendo,
disse Carlos em voz baixa. Eu também. Os dois sorriram. Uma mulher de 66 anos e um homem de 63. Quem diria que viveriam uma noite tão emocionante nessa idade? Lúcia abraçou Carlos. O calor se espalhou. O corpo de Carlos era mais quente do que ela imaginava. E para a idade dele, era firme. Resultado de anos de trabalho duro, provavelmente. Carlos também abraçou Lúcia. Lúcia, você está em ótima forma, disse ele, em voz baixa. Fui professora de educação física. 40 anos de exercício. Tem 66 anos mesmo? Custa a acreditar, ele brincou, e os dois riram. Os dois se descobriram lentamente, sem pressa. Era a primeira vez em muito tempo para ambos. Com cuidado, com ternura, compartilharam seu calor. Em 63 anos, nunca senti um tremor assim, disse Carlos, com o rosto no peito dela. Eu também, respondeu Lúcia, afagando seus cabelos. Naquela noite, os dois se tornaram um só, sem cansaço. Lúcia, para sua idade, estava em excelente forma, e sua energia parecia inesgotável. Os 40 anos de exercício mostravam seu valor. Lúcia, de onde vem tanta energia? Disse Carlos, tentando recuperar o fôlego. Está cansado? Não. Está ótimo. Nunca imaginei que seria tão bom. A noite avançou. Não sabiam quantas horas haviam passado. Lá fora, a chuva caía, e dentro do quarto, apenas o calor de seus corpos. Ao amanhecer, os dois estavam deitados, lado a lado, olhando para o teto. Lúcia, faz muito tempo que... Na verdade, algo assim é a primeira vez para mim, disse Carlos, com a cabeça apoiada no peito dela. Para mim também, respondeu Lúcia, abraçando seus ombros. Mesmo com o Roberto, não era assim. Nessa idade, é a primeira vez. Carlos ergueu a cabeça e a olhou. Sente culpa? Lúcia pensou por um momento. Um pouco. Mas, estranhamente, estou feliz por estar com você. Carlos sorriu. Eu também. Os dois deram as mãos. A chuva continuava lá fora, caindo incessantemente. Lúcia, obrigado por esta noite. Eu que agradeço, Carlos. Os dois adormeceram abraçados. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Lúcia não teve pesadelos. O sonho com o marido morrendo, o sonho em que se xingava por ser uma pessoa má. Esses sonhos a atormentaram por um ano, mas naquela noite não sonhou com nada, apenas sentiu calor. A presença de outra pessoa ao seu lado era algo muito reconfortante. Na manhã seguinte, quando Lúcia acordou, Carlos estava ao seu lado. Fazia um ano que não acordava com alguém ao seu lado. Carlos ainda dormia. Um rosto sereno. O sofrimento da noite anterior havia desaparecido. Ele dormia em paz. Lúcia o observou por um longo tempo. O que será de nós? Pensou, mas não queria pensar nisso agora. Apenas o momento era bom. A presença de alguém ao lado, o calor de um corpo. Isso era suficiente. Lúcia o cobriu com cuidado e sussurrou. Obrigada, Carlos, por estar aqui comigo. Lá fora, a chuva da noite havia parado, deixando um brilho limpo sobre tudo. O mundo parecia novo. Era uma nova manhã. Uma semana se passou. Lúcia e Carlos se encontravam quase todos os dias. Caminhavam juntos pela manhã e jantavam juntos à noite. Eles se revezavam cozinhando um na casa do outro, mas Carlos cozinhava com mais frequência. As habilidades culinárias de Lúcia eram terríveis. Lúcia, isso é um omelete ou ovos mexidos? Carlos riu ao ver o prato que ela fez. É um omelete enrolado. Por quê? Está estranho? Não está enrolado. Está em pedaços. Mas o sabor está bom. Os dois riram juntos. Essa rotina simples era preciosa para Lúcia. Por um ano, ela comeu sozinha, assistiu à TV sozinha, dormiu sozinha. Somente quem conhece essa solidão pode entender a felicidade que há na simplicidade. Mas a felicidade não durou muito. A fofoca começou a se espalhar pelo bairro. Naquela tarde, Lúcia foi ao supermercado. Ao entrar, duas vizinhas que estavam conversando pararam de falar de repente. Elas olharam para Lúcia. Era um olhar de quem estava cochichando. Lúcia não deu importância, pegou o que precisava e foi para o caixa. Enquanto pagava, a dona do mercado puxou conversa. Dona Lúcia, parece que a senhora anda muito bem, não é? Ah, sim, estou bem. Tenho visto a senhora muito com o seu Carlos da casa ao lado. Parecem se dar muito bem.
A mão de Lúcia parou. Não, não é nada disso. É que nos vemos muito por aí, só isso. A dona do mercado sorriu de forma sugestiva. Mas é bom, não é? Nessa idade, ter um amigo para conversar? Lúcia manteve a expressão neutra enquanto pegava o troco. Somos apenas vizinhos. Nos conhecemos há muito tempo. Claro, claro. O tom da mulher deixava claro que não acreditava. Lúcia saiu do mercado. Ao sair, ouviu um sussurro atrás dela. Dizem que os dois viúvos estão juntos. Lúcia fingiu não ouvir e continuou andando. Mas seu peito estava apertado. No caminho para casa, encontrou Dona Marlene, a vizinha fofoqueira de 71 anos, a mesma que encontrou na frente do mercado dias antes. Olá, Dona Lúcia. Marlene a cumprimentou animadamente. Fazendo compras? Sozinha hoje? Onde está o seu Carlos? Lúcia franziu a testa. Fui só comprar umas coisinhas. Ah, me desculpe, falei demais. Não se preocupe, eu torço por vocês. Marlene gesticulou, mas seu olhar dizia outra coisa. Nessa idade, encontrar alguém é uma bênção. Seu falecido marido ficaria feliz. Com essa frase, a expressão de Lúcia endureceu. Dona Marlene, acho que a senhora está entendendo errado. Entendendo errado? Todo mundo já sabe. Marlene passou por ela, sorrindo. Lúcia ficou parada no mesmo lugar por um tempo. Todo mundo já sabe. A frase ecoava em sua mente. O bairro inteiro sabia da relação dela com Carlos. Ao chegar em casa, Lúcia se jogou no sofá. O que eu faço? Sentia-se mal por Carlos. Ele já havia sofrido com a fofoca do bairro por 7 anos após o divórcio, e agora estava no centro dela novamente. E tudo por causa dela. Naquela noite, Carlos apareceu com o jantar. Lúcia, fiz moqueca, vamos comer juntos. Lúcia o recebeu com uma expressão sombria. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, preocupado. Carlos, a fofoca se espalhou pelo bairro. Fofoca? Sobre nós. Todo mundo sabe. A expressão de Carlos endureceu, mas logo relaxou. Eu sei. No supermercado, as vizinhas estavam cochichando. Carlos, me desculpe. É por minha causa. Não é sua culpa, Lúcia. Este bairro é assim. Cheio de gente que gosta de falar da vida alheia. Carlos segurou a mão dela. Não se preocupe. Eu já estou acostumado. Quando me divorciei foi muito pior. Mesmo assim, é sério. Carlos tentou sorrir, mas seu sorriso não parecia completamente à vontade. Os dois jantaram. Conversaram menos que o habitual. Ambos estavam preocupados. 3 dias depois, em uma tarde de sábado, Lúcia estava assistindo à TV quando a campainha tocou. Era sua filha, Sofia. Ela veio sem avisar. Lúcia, feliz com a surpresa, abriu a porta. Sofia, que surpresa! Por que não avisou? Mãe. A expressão de Sofia era séria. Entre. Aconteceu alguma coisa? Lúcia a conduziu para dentro. Sofia sentou-se no sofá. Quando Lúcia foi buscar um copo d'água, Sofia falou primeiro. Mãe, vim aqui para conversar. Sim? Sobre o quê? Ouvi umas coisas estranhas no bairro. A mão de Lúcia parou. Coisas estranhas? Que a senhora está saindo com o vizinho. Que estão namorando. É verdade? Os olhos de Sofia a encaravam diretamente. Lúcia não conseguiu responder. Não sabia o que dizer. Mãe! A voz de Sofia se elevou. É verdade ou não? Me responda. Sofia. É que? É verdade. A expressão de Sofia se contorceu. Mãe, faz só 1 ano que o papai morreu. 1 ano. Apenas 1 ano. Sofia. Como a senhora pode? O lugar do papai ainda nem esfriou e a senhora já está com outro homem? A voz de Sofia tremia. Sabe o que as pessoas do bairro estão dizendo? Aquela lá mal enterrou o marido e já está com o vizinho. Eu ouvi isso, mãe. Sofia, me escute. Escutar o quê? Gritou Sofia. Não importa a desculpa que a senhora dê, nada vai mudar o fato de que está com outro homem menos de 1 ano depois da morte do papai. Lúcia não conseguiu dizer nada. As palavras de Sofia não estavam erradas. Objetivamente, era muito cedo. Era assim que as pessoas veriam. Sofia, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Não é um simples encontro. O Carlos. Carlos. Os olhos de Sofia se arregalaram. A senhora já o chama pelo nome? Já estão nesse nível? Sofia, o que há de bom nele? Ele é um divorciado. Todo mundo no bairro sabe que foi abandonado pela mulher. A expressão de Lúcia endureceu. Sofia,
Que absurdo é esse que você está dizendo? A voz de Lúcia baixou. O Carlos não foi abandonado. A mulher dele o traiu e ele se divorciou. Ele é a vítima. E qual a diferença? No fim, ele é um divorciado. Sofia! Lúcia gritou. Sofia se encolheu. Era a primeira vez que via a mãe gritar assim. O que você sabe sobre ele? Em 26 anos como vizinha, trocando apenas cumprimentos. Você sabe o quanto ele sofreu? Mãe, ele é um divorciado, sim. Mas a culpa é dele. A mulher o traiu e ele se separou. Por que ele tem que ser julgado? A voz de Lúcia tremia. E você sabe o que eu sinto? Você sabe o quão difícil foi para mim este último ano sem o seu pai? Eu sei. Eu também perdi meu pai. Não, você não sabe. Lúcia balançou a cabeça. Você não sabe como eu vivi enquanto seu pai estava doente. 3 meses no hospital, sem dormir, sem comer. E depois que ele se foi, comi sozinha, dormi sozinha, em uma casa vazia por um ano inteiro. Mãe, o Carlos foi a primeira pessoa que me estendeu a mão. Me trouxe comida, me ouviu, entendeu minha solidão, esteve ao meu lado. Você não sabe o quanto sou grata por isso. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. E eu? Eu também me preocupei com a senhora. Não pude vir com frequência, mas liguei, trouxe comida. Eu sei que você se importa. Então por que ele é a pessoa que te estendeu a mão? E eu, o que sou? A voz de Sofia era de choro. Mãe, eu estou magoada. Já perdi meu pai. E agora sinto que estou perdendo a senhora para outro homem. Sofia começou a chorar. Faz só um ano que o papai morreu. Como ele se sentiria no céu vendo isso? O coração de Lúcia parecia se partir. As palavras da filha eram verdadeiras. Como seu marido se sentiria? Esse pensamento a atormentou novamente. Sofia, eu já vou. Sofia se levantou. Faça o que a senhora quiser. Eu não vou me meter. Só estou decepcionada. Sofia, espere. Até mais, mãe. Sofia foi em direção à porta. Lúcia a seguiu, mas Sofia não olhou para trás. Sofia, eu te ligo depois. A porta se fechou. Lúcia ficou parada na entrada, imóvel. O que eu fiz? Foi a primeira vez que brigou assim com a filha. Nem na infância, nem na adolescência de Sofia, elas tiveram uma briga tão feia. Lúcia voltou para a sala. Sobre a estante, uma foto de seu marido, Roberto. Um retrato sorridente, tirado 5 anos antes na casa da filha. Lúcia parou em frente à foto. Roberto, sua voz tremeu. Eu errei? 1 ano depois que você se foi, estar com outro homem é errado? Não houve resposta. A Sofia está decepcionada. Ela disse que você ficaria triste no céu. Ouvir isso partiu meu coração. Lúcia se deixou cair no sofá. Roberto, o que eu faço? O que eu fiz de errado? Estar com o Carlos é errado? As lágrimas escorreram. Eu estava sozinha. Tão sozinha neste último ano. Comendo sozinha, dormindo sozinha, olhando para sua foto todos os dias em uma casa vazia. Eu estava enlouquecendo. Lúcia cobriu o rosto com as mãos. Mas o Carlos apareceu. Me chamou para tomar uma cerveja. Foi só isso. E, estranhamente, meu coração se acalmou. Ter alguém por perto, não estar sozinha. Eu não sabia que era tão bom. Lúcia chorou por um longo tempo. Eu sou uma pessoa horrível, não sou? Quando você estava morrendo, eu desejei que acabasse logo. E mal passou 1 ano e já estou com outro homem. Eu sou horrível. Não houve resposta. Na foto, Roberto continuava sorrindo. E aquele sorriso a atormentava ainda mais. Naquela noite, Lúcia não conseguiu ligar para Carlos. O que diria? Que sua filha era contra? Que a fofoca do bairro a incomodava? Não conseguiu dizer nada. Apenas bebeu sozinha. Esvaziou uma garrafa de vinho e se deitou no chão da sala, olhando para o teto. O rosto do marido na foto a assombrava. Roberto, o que eu faço? A resposta nunca veio. A partir daquele dia, Lúcia começou a evitar Carlos. Se ele ligava, ela não atendia. Se mandava mensagem, não respondia. Se ele aparecia com uma vasilha de comida, ela o recebia na porta, agradecia brevemente e o despachava. Lúcia, fiz uma moqueca, vamos comer juntos. Ah, hoje estou um pouco cansada. Desculpe. Tudo bem, então vou deixar aqui para você. Obrigada, Carlos. Ao fechar a porta, o coração de Lúcia doía. Via a expressão de Carlos murchar, mas não podia fazer nada. As palavras da filha ecoavam em sua mente. Faz só 1 ano que o papai morreu.
Como ele se sentiria no céu? Essas palavras eram como espinhos em seu coração. O olhar dos vizinhos também a incomodava. No supermercado, ouvia cochichos. Nas caminhadas, via Dona Marlene a observando com um olhar sugestivo. Lúcia começou a sair cada vez menos de casa. Carlos pareceu perceber. Depois de uma semana, o contato dele diminuiu. Não havia mais ligações, nem mensagens, nem visitas com vasilhas de comida. Lúcia pensou que era um alívio. Assim, as coisas vão se resolver naturalmente. É melhor terminar antes que nos machuquemos mais. Mas a noite era diferente. A cama, sozinha, parecia enorme. O lado vazio, que antes era normal, agora era insuportavelmente solitário. A noite que passou com Carlos voltava à sua mente. O calor do corpo dele, o toque suave de suas mãos, a noite em que dormiram abraçados. Fazia apenas 2 semanas, mas parecia um sonho distante. O que estou fazendo? Pensou, olhando para o teto. O que o Carlos fez de errado? Por que estou agindo assim? Mas não conseguia se mover. O rosto decepcionado da filha, a fofoca dos vizinhos, a foto do marido, tudo isso a esmagava. 2 semanas se passaram. Certa manhã, Lúcia olhava o calendário e parou. Amanhã era o aniversário de morte do marido. 1 ano atrás, Roberto se foi. Já fazia 1 ano. Lúcia ficou olhando o calendário por um longo tempo. 1 ano. Um tempo que pode ser longo ou curto. Mas para Lúcia, pareceu uma eternidade. Na manhã seguinte, Lúcia foi ao cemitério. Um pequeno cemitério nos arredores da cidade, onde as cinzas do marido estavam guardadas. Ela já havia ido algumas vezes desde o funeral, mas cada visita era um peso. O local estava silencioso. Era uma manhã de dia de semana, com poucas pessoas. Lúcia parou em frente ao nicho do marido. Havia uma pequena foto dele, sorrindo. A mesma foto da estante. Lúcia colocou as flores que trouxe e juntou as mãos. Roberto, sua voz tremeu. Fez 1 ano. 1 ano que você se foi. Lúcia fechou os olhos. Foi um ano difícil. Não sabia que viver sem você seria tão duro. Seus olhos se encheram de lágrimas, comer sozinha, dormir sozinha, a casa tão silenciosa mesmo com a TV ligada. Sem você, a casa não parecia um lar. Lúcia respirou fundo. Roberto, eu preciso te contar uma coisa. Um silêncio. É algo que nunca contei a ninguém. A voz dela baixou ainda mais. Quando você estava doente no final, eu tive um pensamento ruim. Desejei que acabasse logo. Porque eu estava exausta, eu só queria que acabasse. As lágrimas escorreram. Me perdoe. Por favor, me perdoe. Aquele pensamento me atormentou por 1 ano inteiro. Lúcia cobriu o rosto com as mãos. E tenho mais uma coisa para dizer. Depois de um tempo, ela continuou. Eu conheci outro homem. Dizer isso em voz alta doeu ainda mais. O vizinho, o Carlos. Aquele que mora ao lado há 26 anos. Você o conhecia. Aquele com quem trocávamos comida às vezes. Lúcia olhou para a foto do marido. Ele me estendeu a mão, me trouxe comida, me ouviu, entendeu minha solidão, esteve ao meu lado. As lágrimas não paravam. Roberto, eu sou uma pessoa horrível, não sou? Mal passou 1 ano e já estou com outro homem. A Sofia ficou decepcionada. Os vizinhos fofocam. Lúcia abaixou a cabeça. Mas Roberto, eu estava tão sozinha. Sozinha, eu sentia que ia enlouquecer. Quando o Carlos estava por perto, eu me sentia tão bem. Eu sei que é errado, mas não consegui evitar. Lúcia chorou por um longo tempo. Não havia ninguém no cemitério. Então, ela pôde chorar à vontade. Derramou todas as lágrimas que segurou por 1 ano. Depois de muito tempo, as lágrimas pararam. Lúcia enxugou o rosto e olhou para a foto do marido. Roberto, o que eu faço? Não posso continuar vendo o Carlos, como a Sofia disse. Você ficaria triste no céu? Não houve resposta. Na foto, o marido continuava sorrindo. Lúcia não sabia o que aquele sorriso significava. Roberto, me perdoe, e sinto sua falta. Com essas últimas palavras, Lúcia deixou o cemitério. Chegou em casa no início da noite. Sem acender as luzes, sentou-se no sofá, sozinha, no escuro. Pegou uma garrafa de cachaça da geladeira. Bebeu direto do gargalo. A bebida gelada desceu por sua garganta. Esvaziou uma garrafa e abriu outra. O álcool começou a fazer efeito. Sua cabeça ficou leve, seu corpo, pesado.
Lúcia se levantou do sofá e, cambaleando, foi para o quarto. Caiu na cama. O teto girava. Ao fechar os olhos, o rosto de Carlos apareceu, sorrindo, chorando, o olhar que ele lhe dirigia. Tudo estava vívido em sua mente. E a noite que passaram juntos, a noite em que se abraçaram, o calor do corpo dele, a cama, que esteve fria por um ano, naquela noite esteve quente. O toque das mãos dele, as mãos que afagaram suas costas, que seguraram seu rosto, como eram macias. A voz dele: Lúcia, você não se sente sozinha? Eu também me sentia. Não quero ficar sozinho esta noite. A voz ecoava em seus ouvidos. Lúcia estendeu a mão para o lado, mas não havia nada, apenas o lençol vazio. Carlos não estava lá. Há 2 semanas ele estava ali. Dormiram abraçados. Ao acordar, havia alguém ao seu lado. Agora não havia ninguém. Sinto sua falta, sussurrou para si mesma. Carlos, sinto sua falta. Mas não podia ligar. O rosto decepcionado da filha, a fofoca dos vizinhos, a foto do marido. Isso é errado. É errado. Lúcia fechou os olhos. Pela bebida, pela solidão, as lágrimas escorreram. Roberto, me perdoe. Carlos, me perdoe. Sofia, me perdoe. Sentia-se culpada por todos, mas não sabia o que fazer. Lúcia pegou o celular. Discou o número de Carlos. O dedo pairou sobre o botão de ligar. Mas não conseguiu apertar. O que diria? Me desculpe por ter te evitado. Sinto sua falta? Ou, vamos terminar? Nada estava decidido. Lúcia não ligou. Desligou a tela e ligou de novo. Discou o número de Carlos novamente. O dedo sobre o botão de ligar e não conseguiu apertar. Desligou. Ligou de novo. 3 vezes. No final, não ligou. Lúcia jogou o celular ao lado do travesseiro e olhou para o teto. O que estou fazendo? Perguntou a si mesma. O que o Carlos fez de errado? Por que estou agindo assim? A resposta não veio. O álcool subia cada vez mais. Suas pálpebras pesaram. Lúcia adormeceu. Sonhou. Sonhou com o marido, Roberto. Ele estava sorrindo, como era antes de ficar doente, saudável, cheio de vida, o jeito que ela amava. Querida, disse Roberto, por que está tão sozinha? Lúcia não respondeu. Mesmo sabendo que era um sonho, ver o marido a fez chorar. Roberto, por que está chorando, boba? Ele disse, sorrindo. Não se preocupe comigo, eu estou bem. Roberto, me perdoe. Quando você estava doente, eu tive um pensamento ruim. Eu sei de tudo, Roberto assentiu. Mas está tudo bem. Eu também sofri. Você também deve ter sofrido. Eu entendo. Querida, eu tenho um pedido a fazer, disse Roberto, segurando a mão dela. Era quente. Não fique tão sozinha. Lúcia olhou para o marido. Certo. Mesmo sem mim. Coma direito. Faça suas caminhadas. Não beba sozinha. Roberto sorriu. E sabe, o vizinho, o Carlos, ele é uma boa pessoa. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Oque, coma com ele. Não coma sozinha. Roberto, o quê? Querida. Roberto segurou o rosto dela com as 2 mãos. Me desculpe por ir primeiro. Me desculpe por te deixar sozinha. Mas você ainda está viva. Não viva na solidão. Certo? Lúcia não conseguiu dizer nada. Querida, eu estou bem. Se você estiver feliz, eu também estarei feliz. Roberto sorriu. Viva bem. Viva por mim, por muito e muito tempo. A imagem de Roberto começou a se dissipar. Roberto, não vá. Lúcia estendeu a mão, mas o marido já estava desaparecendo. Roberto! Lúcia acordou. Era madrugada. Uma luz fraca entrava pela janela. Lúcia ficou olhando para o teto por um longo tempo. Foi um sonho. Um sonho com o marido. O vizinho, o Carlos. Ele é uma boa pessoa. Coma com ele. As palavras ainda ecoavam em seus ouvidos. Era um sonho, mas parecia que o marido realmente havia dito aquilo. Lúcia se levantou lentamente. A cabeça doía. Bêbada da noite anterior. Mas estranhamente sua mente estava clara. O Roberto disse. Disse que ele é uma boa pessoa. Para comer com ele, era apenas um sonho. Não foram as palavras reais do marido, mas Lúcia sentiu que não era apenas um sonho. Sentiu que o marido realmente havia falado com ela. Lúcia se levantou da cama e abriu a janela. O ar frio entrou. Era refrescante. Via a casa do vizinho Carlos. As luzes estavam apagadas. Ele também devia estar dormindo. Carlos.
Lúcia sussurrou o nome dele em seu coração. Me desculpe por ter te evitado. Senti sua falta. O sol estava nascendo. Um novo dia estava começando. Lúcia fechou a janela e foi para a sala. Parou em frente ao guarda-roupa. De repente, sentiu que precisava organizar as coisas do marido. As coisas que não tocou por um ano. Parecia que era a hora. Lúcia abriu a porta do guarda-roupa. As roupas do marido estavam penduradas, intactas. A blusa florida que ele gostava, o cardigã bege que usava para sair, o cachecol roxo que ela lhe deu de aniversário de casamento. Tudo estava lá. Lúcia começou a tirar as roupas, uma por uma. Um leve cheiro de perfume. O perfume que o marido usava. Mesmo depois de um ano, o cheiro ainda estava impregnado nas roupas. Roberto, vou arrumar tudo agora. Me desculpe, disse em pensamento, dobrando as roupas. No fundo do guarda-roupa, em uma prateleira, havia uma caixa, a caixa onde o marido guardava suas coisas preciosas. Lúcia a pegou e colocou sobre a cama. Abriu a caixa. Havia várias coisas dentro. Fotos antigas, cartas que Sofia escreveu quando era criança, alguns envelopes de presentes de casamento. E no fundo, um caderno velho. Lúcia pegou o caderno. Na capa, estava escrito Diário, a caligrafia do marido. O Roberto escrevia um diário? Lúcia não sabia. Em 38 anos de casamento, nunca o viu escrevendo um diário. Com cuidado, abriu a primeira página. Havia uma data. De 2 anos atrás. Hoje recebi o resultado dos exames no hospital. Câncer de pulmão. Estágio 3. A mão de Lúcia tremeu. Preciso contar para minha esposa? Como vou contar? Estou com tanto medo que as palavras não saem. A lembrança daquele dia veio à tona. O dia em que o marido voltou do hospital, pálido, mas dizendo que estava tudo bem. Só dias depois ele lhe contou o diagnóstico. Lúcia virou a página. O diário continuava. Histórias do tratamento. As dificuldades da quimioterapia, a tristeza de perder o cabelo e a gratidão por ter a esposa ao seu lado. Hoje, minha querida passou a noite comigo no hospital. Ela diz que está bem, mas seu rosto parece tão cansado. Sinto muito. Sinto por ser um fardo para ela. Quero melhorar logo. Ou, para ser sincero, quero que acabe logo. É melhor do que ficar deitado aqui, sendo um peso. Ao ler essa frase, as lágrimas escorreram dos olhos de Lúcia. O marido também teve o mesmo pensamento. Desejou que acabasse logo. Não foi só ela. Lúcia continuou virando as páginas. O diário ficava cada vez mais curto, a caligrafia cada vez mais trêmula. Sentia-se a falta de força na escrita, e chegou à última página. A data era de 1 semana antes da morte do marido. A caligrafia estava muito instável. Provavelmente, ele usou suas últimas forças. Para minha querida. Lúcia prendeu a respiração. Me desculpe por ir primeiro. Obrigado pelos 38 anos. Graças a você, eu fui feliz. As lágrimas não paravam. Querida, quando eu coma direito, faça suas caminhadas. Não chore bebendo sozinha. As palavras a atingiram como uma faca. Era exatamente o que ela fez nas últimas 2 semanas. Bebeu sozinha e chorou. E ao ler a próxima frase, Lúcia sentiu que o ar lhe faltava. O vizinho, Carlos. Ele é uma pessoa muito boa. Coma com ele. Não coma sozinha. Lúcia leu e releu a frase várias vezes. O vizinho, Carlos. Ele é uma pessoa muito boa. O marido conhecia Carlos e o considerava uma boa pessoa. Coma com ele. O marido havia permitido. Não, ele havia pedido. Lúcia abraçou o diário contra o peito e chorou. O sonho da noite anterior voltou à sua mente. O marido apareceu e disse as mesmas palavras. O vizinho, Carlos. Ele é uma pessoa muito boa. Coma com ele. Não foi um sonho. O marido realmente pensava assim. Roberto, disse Lúcia em voz alta. Você pensava assim? Eu não soube por um ano. Nem sabia que este diário estava aqui. As lágrimas não paravam. Obrigada, muito obrigada. E me perdoe. Você pensava assim por mim. E eu me afundei na culpa e no sofrimento. Lúcia chorou por um longo tempo. Mas este choro era diferente. O choro do último ano foi de culpa e solidão, mas o choro de agora era diferente. Era de gratidão por entender o coração do marido e de alívio por se sentir perdoada. Depois de enxugar as lágrimas, Lúcia pegou o celular, ligou para a filha, Sofia. O telefone tocou algumas vezes e Sofia atendeu. Sofia, sou eu. O que foi?
A voz de Sofia era fria. Ela ainda estava chateada. Sofia, eu preciso te mostrar uma coisa. Podemos nos encontrar? Agora? Sim. É importante. Um breve silêncio. Tudo bem. Eu vou aí. O telefone desligou. 1 hora depois, Sofia chegou. A expressão dela, ao entrar, ainda era dura. Era a primeira vez que se viam desde a briga. Há 2 semanas. Sente-se, disse Lúcia, apontando para o sofá. Sofia se sentou. Lúcia sentou-se à sua frente. Mãe, o que foi? Sofia. Veja isso. Lúcia entregou o diário. O que é isso? O diário do seu pai. Encontrei hoje, arrumando o guarda-roupa. Os olhos de Sofia se arregalaram. O papai escrevia um diário? Sim. Eu também não sabia. Descobri hoje. Sofia pegou o diário com cuidado. Veja a última página. Sofia abriu na última página. A caligrafia trêmula do pai, suas últimas palavras. Sofia começou a ler. Para minha querida, me desculpe por ir primeiro. Obrigado pelos 38 anos. A voz de Sofia começou a tremer. Graças a você, eu fui feliz. Querida, quando eu for, não fique tão sozinha. Coma direito, faça suas caminhadas. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Não chore bebendo sozinha. Sofia parou por um momento e leu a próxima frase. O vizinho, Carlos. Ele é uma pessoa muito boa. Coma com ele. Não coma sozinha. Sofia ergueu a cabeça e olhou para Lúcia. Mãe, o papai. Escreveu isso? Sim, ele escreveu. As lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia. O papai sabia. Sobre o seu Carlos? Foram vizinhos por 26 anos. Trocavam comida às vezes. Acho que o seu pai gostava dele. Sofia abraçou o diário. Mãe, eu não sabia. Não sabia que o papai pensava assim. Eu também não. Descobri hoje. Mãe. Sofia começou a chorar. Mãe, me desculpe. Fui muito dura com a senhora. Não pensei nos seus sentimentos, falei sem pensar. Lúcia se levantou e se sentou ao lado de Sofia. Abraçou os ombros da filha. Tudo bem. Eu entendo o seu lado. Fazia pouco tempo que seu pai tinha morrido e eu aparecer com outro homem deve ter sido um choque. Mesmo assim, eu fui horrível. Não pensei no quão sozinha a senhora esteve neste último ano. Sofia, eu também estava ocupada. Com as crianças, com o trabalho, não vinha muito aqui. Mal ligava uma vez por semana. E ainda assim, só reclamei com a senhora. Sofia chorou ainda mais. Me desculpe, mãe. Me desculpe de verdade. Lúcia abraçou a filha com força. Passou. Está tudo bem. Eu também peço desculpas, por não ter entendido o seu lado. As duas se abraçaram e choraram por um longo tempo. Depois de um tempo, as lágrimas pararam. Sofia enxugou o rosto e disse: Mãe, vá ver o seu Carlos. O quê? O papai queria isso. Ele disse para a senhora não comer sozinha, para comer com ele. Sofia segurou a mão da mãe. Eu não sou mais contra. Se a senhora estiver feliz, é o que importa. Sofia, o papai também queria isso, não é? Que a senhora não ficasse sozinha, que fosse feliz. Lúcia olhou para a filha. Com seus 39 anos, mas agora, chorando como uma criança. Obrigada, Sofia. Mãe, vá até ele. Vocês não se falam há 2 semanas, não é? Vá logo. Agora? Sim, agora, disse Sofia, sorrindo. Ainda havia lágrimas em seus olhos, mas ela estava sorrindo. Lúcia parou em frente à casa de Carlos. O sol estava se pondo, o céu estava tingido de vermelho. 2 semanas. 2 semanas em que o evitou, o ignorou, não atendeu suas ligações. Sentia vergonha. Lúcia respirou fundo. Roberto, você está vendo, não está? Disse em pensamento para o marido. Estou indo. Você disse que ele era uma boa pessoa. Vou acreditar em você. Lúcia tocou a campainha. Momentos depois, a porta se abriu. Carlos estava ali. O rosto que não via há 2 semanas, ele parecia abatido. Havia olheiras sob seus olhos, e seu rosto parecia mais magro. Lúcia? Os olhos de Carlos se arregalaram. Carlos. Lúcia não sabia o que dizer. As palavras que deveria ter preparado por 2 semanas desapareceram. O que faz aqui a essa hora? A voz de Carlos tinha um tom de cautela. Era de se esperar. Ela o evitou por 2 semanas. Carlos, eu preciso te dizer uma coisa. O meu Roberto, meu marido, ele deixou algo escrito sobre você.
A expressão de Carlos mudou. O quê? Como assim? Hoje, arrumando o guarda-roupa dele, encontrei um diário. E nele estava escrito isso. Lúcia tirou um papel dobrado do bolso. Era uma foto impressa da última página do diário. Carlos pegou o papel. Começou a ler. O vizinho, Carlos. Ele é uma pessoa muito boa. Coma com ele. Não coma sozinha. A mão de Carlos começou a tremer. Ele escreveu isso uma semana antes de morrer. Foram suas últimas palavras. Lágrimas se formaram nos olhos de Carlos. Seu marido. Disse que eu sou uma boa pessoa? Sim, ele disse. As lágrimas escorreram pelo rosto de Carlos. Carlos, me desculpe, disse Lúcia. Por não te procurar por 2 semanas, por te evitar. Minha filha era contra, a fofoca do bairro, a culpa que eu sentia. Por isso eu fugi. Lúcia. Mas meu marido pensava assim. Ele me pediu para não ficar sozinha, para comer com você. Lúcia segurou a mão de Carlos. Carlos, eu não vou mais fugir. Carlos a olhou. As lágrimas escorriam por seu rosto. O resto da vida. Vamos comer juntos, envelhecer juntos. Os lábios de Carlos tremeram. É sério? Está tudo bem mesmo? Sim. Meu marido permitiu. Não, ele pediu. Lúcia enxugou as lágrimas de Carlos. Carlos, você quer ficar comigo? Carlos, em vez de responder, a abraçou. Um abraço apertado, como se estivesse esperando por isso há 2 semanas. Lúcia também o abraçou. Me desculpe, Carlos, por te fazer esperar. Tudo bem. Obrigado por voltar. Os dois ficaram abraçados por um longo tempo. O sol se pôs. O céu estava em chamas. Naquela noite, foram para a casa de Lúcia. Assim que entraram na sala, Carlos a abraçou. Lúcia também o abraçou. Senti sua falta nessas 2 semanas, disse Carlos, com o rosto no peito dela. Eu também. Pensava em você toda a noite, respondeu Lúcia, afagando seus cabelos. Por que não ligou? Eu esperei. Desculpe. Tive medo. Boba. Carlos ergueu a cabeça e a olhou. Lúcia segurou o rosto dele com as 2 mãos e lentamente aproximou seus lábios. Beijaram-se. O primeiro beijo em 2 semanas. Foi profundo e demorado, como a saudade que sentiam. A respiração ficou ofegante. Lúcia, hoje, eu não te deixo ir. Carlos segurou a mão dela e a conduziu para o quarto. Sentados na cama, os dois se olharam. Obrigada, Carlos, disse Lúcia. Pelo quê? Por estar ao meu lado. Por não desistir e esperar por mim. Carlos sorriu. Eu que agradeço. Por ter voltado. Os dois se abraçaram lentamente. Desta vez, sem pressa. Depois de 2 semanas, queriam estar juntos por muito, muito tempo. Lúcia o deitou e deitou-se ao seu lado. Está tremendo? Um pouco, respondeu Carlos sorrindo. Lúcia beijou sua bochecha, sua testa, seus olhos, seus lábios, lenta e suavemente. Carlos também a abraçou, afagou suas costas. Lúcia, você continua em ótima forma. Não fiz exercício por 2 semanas, acho que perdi um pouco. Não, continua a mesma. Os dois se sentiram. O calor se espalhou. Os corpos, frios por 2 semanas, se aqueceram com o calor um do outro. De novo, disse Carlos, com um pequeno sorriso. Ogue, nós assim juntos. Não gosta? Não, eu adoro. Carlos passou os braços ao redor do pescoço dela. Vamos fazer isso com mais frequência agora. Podemos? Sim. Você não vai mais fugir, vai? Prometo. Os dois se tornaram um só. Mais profundo do que há 2 semanas. Mais demorado. Com a saudade que sentiam, queriam se sentir ao máximo. A resistência de Lúcia era a mesma. Aos 66 anos, parecia inacreditável, interminável. Lúcia, você é incrível, disse Carlos, recuperando o fôlego. Você também, respondeu Lúcia, beijando sua testa. A noite avançou. Não sabiam quantas horas haviam passado. Ao amanhecer, os dois estavam deitados, lado a lado, olhando para o teto. Lúcia, desta vez, você não vai fugir, vai? Prometo, disse Lúcia, segurando a mão dele. Não vou mais fugir. O resto dos nossos dias, vamos passar juntos. Carlos apoiou a cabeça no peito dela. Obrigada, Lúcia. Eu que agradeço. Os pássaros começaram a cantar lá fora. O dia estava clareando. O inverno estava indo embora e a primavera chegando. Lúcia abraçou Carlos e fechou os olhos. Naquela noite,
Pela primeira vez, ela o abraçou sem culpa, porque seu marido havia permitido. Não, ele havia pedido. Roberto, obrigada, disse em pensamento para o marido. Vou viver bem. Como você queria, vou ser feliz. O sol nascia no horizonte. Um novo dia estava começando. A primavera chegou. A chuva parou, a terra se aqueceu e logo ipês amarelos floresceram nas ruas do bairro. Nos galhos secos das árvores, brotos verdes começavam a aparecer. Na varanda da casa de Lúcia também havia uma mudança. Alguns pequenos vasos de plantas. Carlos os trouxera. Gerânios, alecrim e uma pequena flor cujo nome ela não sabia. Toda manhã, Carlos os regava. Lúcia, as plantas também são uma companhia. Dar bom dia a elas melhora o humor. Você dá bom dia para as plantas? Sim. Dormiram bem? Lúcia sorriu e assentiu. Era a mesma história que ouvira na casa dele. Na época, ela apenas riu, mas agora, ela mesma dava bom dia às plantas toda manhã. Com o fim do inverno e a chegada da primavera, a relação dos dois se estabeleceu naturalmente. Carlos agora ia à casa de Lúcia quase todos os dias. Chegava de manhã, preparava o café e à noite jantavam juntos. Às vezes, ele ficava para dormir. Não moravam juntos oficialmente, mas era como se morassem. O olhar dos vizinhos também mudou. As pessoas que antes cochichavam agora pareciam acostumadas. No supermercado, não lançavam mais olhares sugestivos. Nas caminhadas, apenas se cumprimentavam. Até mesmo a fofoqueira Dona Marlene. Recentemente, ao encontrá-la, Marlene disse: Dona Lúcia, a senhora está com uma aparência ótima. Ter alguém ao lado faz toda a diferença. Não era um tom de zombaria. Parecia sincero. Obrigada, respondeu Lúcia. E Marlene sorriu. Sejam felizes. Nessa idade, encontrar alguém é uma bênção. Se as pessoas mudaram ou se Lúcia parou de se importar, ela não sabia. Talvez ambos. De qualquer forma, o olhar do bairro já não a incomodava mais. Em uma manhã de sábado de abril, Lúcia lia o jornal na sala quando ouviu a voz de Carlos da cozinha. Lúcia, o café está pronto. Venha comer. Já vou. Lúcia dobrou o jornal e foi para a cozinha. Na mesa, um delicioso café da manhã com pão de queijo, ovos mexidos, queijo e frutas. Carlos, de avental, servia o café. Nossa, que delícia! Coma bastante. Hoje temos visita, precisa de energia. Obrigada, Carlos. Lúcia se sentou. Hoje, sua filha Sofia viria. Seria o encontro oficial com Carlos. Um mês antes, ela ligou para Sofia. Sofia, tenho um pedido a fazer. O quê? Vamos almoçar juntos, eu, você e o Carlos. Para vocês se conhecerem. Sim, claro. Quando? Sofia respondeu prontamente. Depois de ver o diário, a atitude de Sofia mudou completamente. Parecia não ter mais nenhuma objeção ao encontro. Enquanto tomava café, Lúcia olhou para Carlos. Ele era bonito para sua idade. Aos 63 anos, ninguém acreditaria. Tinha uma pele boa e um corpo bem conservado. E, acima de tudo, um sorriso caloroso. Vou passar o resto da minha vida com este homem, pensou. Roberto, você disse que ele era uma boa pessoa. E é verdade, ele é uma pessoa maravilhosa. Às 11 da manhã, Sofia chegou. A porta se abriu e Sofia entrou, com uma caixa de bolo nas mãos. Mãe, cheguei. Que bom, filha. Entre. Sofia entrou na sala e viu Carlos de pé, ao lado do sofá. Olá, disse Carlos primeiro. Sua voz tremeu um pouco. Ele estava nervoso. Sofia se aproximou de Carlos. Olá, sou Sofia, a filha da minha mãe. Sim, eu sei. Vi você crescer. Como você cresceu. Carlos sorriu. Seu Carlos. Ou, não sei como devo chamá-lo. Sofia sorriu, sem jeito. Pode me chamar como se sentir mais à vontade. Carlos, ou seu Carlos. Posso chamá-lo de pai? Os olhos de Carlos se arregalaram. Lúcia também se surpreendeu. Sim. O senhor está ao lado da minha mãe. Posso chamá-lo assim, não posso? Lágrimas se formaram nos olhos de Carlos. Obrigado. Obrigado por me chamar assim. Sofia segurou a mão de Carlos. Por favor, cuide bem da minha mãe. Eu sou ocupada e não venho com frequência, mas saber que o senhor está com ela me deixa tranquila. Claro. Vou cuidar muito bem dela. Ver os dois de mãos dadas aqueceu o coração de Lúcia. Roberto, você está vendo? Disse em pensamento para o marido. A Sofia o chamou de pai.
Obrigada, foi graças a você. Almoçaram em um restaurante próximo. Sentados lado a lado, conversaram sobre várias coisas. Sofia falou do trabalho, dos filhos. Carlos falou da época do restaurante, do filho dele. Pai Carlos, e o seu filho, o que faz? Trabalha em uma grande empresa. Casou-se no ano passado e mora em São Paulo. Vocês se falam com frequência? Carlos parou por um momento. Sinceramente, não muito. Ele é ocupado. Eu também sou assim. Não ligo muito para minha mãe. E sempre me sinto culpada. É assim mesmo. Os filhos são ocupados. Carlos sorriu. Lúcia ouvia a conversa dos dois com um sorriso. Pensou que seria constrangedor, mas foi surpreendentemente natural. Como se conhecessem há muito tempo. Depois do almoço, voltaram para casa. Estavam tomando um café na sala quando o celular de Carlos tocou. Ele olhou para a tela e seus olhos se arregalaram. É uma mensagem do meu filho. O que ele diz? Perguntou Lúcia. Carlos leu a mensagem. Pai, seja feliz. Vou visitá-los no feriado. Quero conhecer vocês dois. Lágrimas se formaram no que eu estava com alguém. E o que ele disse? Ele não se opôs? Acho que não. Ele me desejou felicidade. Carlos sorriu e enxugou as lágrimas. Que alívio. Estava preocupado com o que ele diria. Sofia segurou a mão de Carlos. Claro que sim. Se os pais estão felizes, os filhos também ficam. Lúcia assentiu. É verdade? Como a nossa Sofia, não é? Mãe. Sofia olhou para Lúcia. A senhora parece feliz. Sim. Sim. Depois que o papai se foi, passei um ano tão triste, mas agora, meu rosto mudou. Lúcia olhou para Carlos. Carlos também a olhou. Sim. Acho que estou feliz de novo, depois de muito tempo, respondeu Lúcia. Sofia sorriu. Que bom. O papai também queria isso. No início da noite, Sofia foi embora. Se despediram na porta. Mãe, estou indo. Pai Carlos, até a próxima. Vá com cuidado, filha. Sim. Se cuidem. Sofia também se despediu de Carlos. Pai Carlos, gostei muito de hoje. Até mais. Até. Vá com cuidado. Vendo o carro de Sofia partir, Lúcia e Carlos ficaram lado a lado. Que bom, disse Carlos. Ogue, que a Sofia gostou de mim. Estava preocupado. A Sofia é uma boa menina. No começo ela ficou chocada, mas tem um bom coração. Lúcia segurou a mão de Carlos. Carlos, vamos caminhar? O tempo está bom. Vamos. Os dois saíram pelas ruas do bairro. Uma brisa de primavera soprava. Era quente. O vento, que foi frio durante todo o inverno, agora era agradável. Os ipês amarelos estavam em plena floração. As flores amarelas enfileiradas ao longo dos muros. Era lindo. Lúcia, a primavera chegou. Sim. Nem parece que o inverno passou tão rápido. Os dois caminharam lado a lado, de mãos dadas, lentamente. Chegaram a um parque do bairro. Sentaram-se em um banco. Havia algumas pessoas passeando no parque. Um casal passeava com um cachorro, uma avó brincava com o neto no parquinho. Uma cena cotidiana. Mas para Lúcia, essa simplicidade era preciosa. Carlos, obrigada. Pelo quê? Lúcia olhou para Carlos. Por estar ao meu lado, por ter aparecido com aquelas cervejas naquela noite fria. Se não fosse por isso, eu ainda estaria sozinha e triste. Carlos sorriu. Eu que agradeço, por ter aberto a porta. Naquele dia, eu estava com medo de que você não abrisse. É mesmo? Sim. Criei coragem para ir, e se fosse rejeitado, seria muito vergonhoso. Os dois riram juntos. Lúcia, não sei quanto tempo mais vamos viver, mas você vai ficar comigo, não vai? Claro que sim! Lúcia apertou a mão de Carlos com força. O resto dos nossos dias vamos passar juntos. Comendo juntos, caminhando juntos, envelhecendo juntos. Lágrimas se formaram nos olhos de Carlos. Obrigada, Lúcia. Eu que agradeço. Os dois sentaram-se lado a lado no banco, observando o pôr do sol. O céu estava se tingindo de vermelho. O crepúsculo. Era lindo. Lúcia, o pôr do sol está lindo. Sim. O pôr do sol de hoje está especialmente bonito. Os dois observaram o crepúsculo em silêncio. Lúcia se perdeu em pensamentos. Um ano atrás, seu marido partiu. Naquela época, o mundo parecia ter desabado. Não sabia como viveria, mas agora era diferente. Havia alguém ao seu lado, alguém que segurava sua mão, que cozinhava para ela, que a ouvia.
Não imaginava que a presença de alguém pudesse dar tanta força. Roberto, obrigada, disse Lúcia em pensamento para o marido. Foi porque você me falou do Carlos que eu pude viver de novo. Obrigada. Sentia que em algum lugar no céu o marido a observava e sorria. Vou viver bem. Como você queria, vou ser feliz. O crepúsculo ficava cada vez mais vermelho. Lúcia segurou a mão de Carlos com força. Carlos, eu te amo. Os olhos de Carlos se arregalaram. O quê? Eu te amo. Sei que pode parecer bobagem dizer isso na nossa idade, mas é sincero. As lágrimas escorreram pelo rosto de Carlos. Eu também te amo, Lúcia. Os dois se olharam e sorriram. Um amor encontrado aos 60 e poucos anos. Alguns diriam que é tarde demais, mas Lúcia não pensava assim. Não existe amor tardio. Apenas a necessidade de coragem. O sol se pôs completamente e a escuridão chegou. Os dois voltaram para casa lentamente. Ao entrar na sala, Lúcia olhou para a foto do marido sobre a estante. O rosto sorridente, Lúcia parou em frente à foto. Roberto, chegamos. Carlos parou ao lado dela. Olá, sou o Carlos. Vou cuidar bem da Lúcia. Lúcia olhou para Carlos. Carlos também a olhou. Os dois sorriram juntos. Na foto, o marido também sorria.